Meus amigos, hoje é 26 de janeiro de 2024, um dia depois do aniversário 470 anos de São Paulo, e eu vou contar para vocês o furo de um amigo meu, Lauro Jardim. Lauro Jardim publicou no Globo que o Lula desistiu de indicar o pós-Itália para presidir a Vale do Rio Doce, ir para o conselho, qualquer coisa, né? Eu quero também convidá-lo a ouvir um resuminho que eu fiz do meu artigo, minha coluna na Cruzoé e no Antagonista, e eu queria também que você prestasse atenção na coluna do meu amigo Germano Romero, lá de João Pessoa, né, Ambiente de Leitura, em que ele reproduz metade de uma palestra que eu fiz, e depois eu reproduzi a outra metade, a respeito do itinerário lírico de Campina Grande, que eu vou mostrar para você, inclusive, a capa de uma plaquete que eu distribuí na época que eu fiz a palestra, né? Bom, vamos à luta. Obrigado a você por prestigiar esses nossos vídeos e mandá-los para cima nas suas redes sociais, e peço que faça o mesmo com os amigos. Se algum gostar desse vídeo, manda ele passar lá, né? Retweetar, né? Não diz mais retweetar, é repostar, né? No X e nas outras redes, né? Quero aqui agradecer a quem tem mantido a fidelidade a mim e tem me dado muita alegria com a visualização dos meus vídeos recentes. Quero pedir desculpa por não ter ainda tido condições técnicas de voltar a fazer minhas entrevistas e os meus 2 dias de prosa, mas estamos nos preparando para, assim que for possível, voltar para isso. Bom, eu citei Lauro Jardim. Lauro Jardim é o cara que me deu a maior alegria na vida. Foi quando ele descobriu que José Saramago, prêmio Nobel da Literatura na língua portuguesa, né, incluiu na sua fortuna crítica uma entrevista que eu fiz com ele para o Estadão em agosto de 86, né, quando ele visitou o Brasil para lançar o seu livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. Agora o Lauro Jardim vem com uma notícia importante, né? Uma correção de rumo que o Lula foi obrigado a fazer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vou ler aqui o Lauro Jardim, desistiu de emplacar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como CEO da mineradora Vale. Como se sabe, a mineradora Vale é privada, né? Foi privatizada, né? E o Lauro continua. Lula vinha se movimentando para levar Mantega ao comando da empresa ou no seu conselho de administração. Na verdade, o Lula tentou, apesar das negativas do ministro que estava cuidando disso, né? Mas não conseguiu fazer de Mantega o presidente da Vale. Desde meados de 2023, botou na cabeça que daria a seu ex-ministro esse cargo, cuja remuneração anual é de cerca de 60 milhões de reais. Olha só, dinheiro que não é público não, dinheiro privado. Mas quem sustenta essas mineradoras, não é verdade? Não é o Estado? Olha, segundo o meu amigo Lauro Jardim do Globo, Lula e o PT sofrem 3 derrotas ao tentar reabilitar Guido Mantega, que não foi, porque é o pós-Itália da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato foi esquecida, mas continua sendo a Lava Jato. Quer dizer, o que a Lava Jato descobriu continua descoberto. E uma delas é o codinome do preferido do Lula, que o Lula quer reabilitar, como já reabilitou a chefe dele. Os dois quebraram o Brasil, a Dilma Rousseff e o pós-Itália. Pois é, o Lula quis reabilitar a Dilma, colocou para ganhar 200 mil reais por mês no Banco do BRICS, que é uma associação de ditaduras contra a democracia, né, da qual o Brasil faz parte, apesar de se dizer democracia, né? Pois então, mas não conseguiu agora com o Guido Mantega não, viu? Bom, eu quero também falar para você da minha coluna, que foi publicada hoje, sexta-feira,
26 de janeiro de 2024, na revista Cruzoé, no Antagonista. Marielle Franco e a ditadura da polarização. Um olhinho do artigo, que é uma bomba, né? Vocês estão vendo que é o seguinte: Domingos Brazão, possível mandante da morte da vereadora do PSOL, encarna a ditadura da polarização nesse desgoverno de Lula Lira. E se você quiser, se você for assinante da Cruzoé e do Antagonista, ou do Antagonista, você pode ler na íntegra, porque eu reproduzo no texto aqui embaixo o link que você, sendo assinante, poderá acessar. Mas aí eu vou dar um outro spoiler, que é o meu último parágrafo, né? Talvez não seja pensado concluir que tudo terminará em obras e não em pizza. Mas não restará dúvida de que a óbvia culpa dos opostos que se associam por ambições similares depende da blindagem dos chefões da política pelos magistrados da elite judicial. Ou seja, mais para a ditadura da polarização do que para a democracia. Do amor, então, nem passa perto. E eu não estou brincando, não, viu? Eu fiz assim um ar de graça, mas não estou brincando. Uma colega que eu leio tudo do Lauro. O Lauro é o rei do furo, né? E uma colega dele também aparece com informações exclusivas no Globo, que eu prestigio, é a Bela Megali. E a Bela Megali entrou no assunto, né, da Marielle Franco, dizendo que não seria apenas um, mas dois os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL. É o que vem sendo investigado pela Polícia Federal, que entrou no caso em fevereiro do ano passado. Informações prestadas pelo ex-sargento da Polícia Militar, Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos contra parlamentar, podem fortalecer essa linha de investigação. Como se sabe, o Rony Lessa pediu uma delação premiada. Mas a delação premiada está suspensa na mesa de um ministro do STJ que foi nomeado pelo Lula em 2010. Se você quiser saber quem é o ministro, leia o meu artigo. Está lá no artigo o nome dele, tá bom? Bom, agora o que já não tem mais jeito é o seguinte: Rubem Dário da Silva Vilar e Jânio Freitas de Souza, presos por assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, lá nas áreas indígenas da bacia do Amazonas, foram transferidos para um presídio federal. Os dois cumpriam pena em Manaus e foram transferidos ontem, ou seja, na quinta-feira, dia do aniversário de São Paulo. A informação foi confirmada pelo UOL, pela Polícia Federal. O órgão já tinha solicitado a transferência da dupla, alegando risco de fuga e também a integridade física deles. Agora estamos aqui na sexta-feira apertada. Hoje o meu filho não teve aula, né? Então eu quero citar aqui uma coisa que foi gostosa para mim, quero agradecer aos seus autores. Aí é o seguinte: o historiador Flávio Ramalho Lira, historiador paraibano, grande biógrafo de Zé Gaudêncio, Isabel, que é doutora em História, considera essa biografia uma obra-prima, entregou o texto dessa plaquete, Itinerário Lírico de Campina Grande. O Itinerário Lírico de Campina Grande é um texto que eu fiz e que o Germano Romero publicou a primeira parte dessa minha palestra no seu Ambiente de Leitura, que é um site que você precisa ver. O Germano Romero é filho de um querido amigo meu, Carlos Romero, um juiz que não está mais entre nós, deixou a viúva Laurinda, que tinha, aliás, a Laurinda. Laurinda era o nome da minha bisavó, que nós chamávamos de Mãe Inda. Não é um nome gracinha para a bisavó, né? Mãe Inda. Bom, e o Germano deixou dois filhos, o Carlos Romero, filho, e o Germano Romero. E o Germano Romero publicou a metade de minha palestra e está fazendo um sucesso danado. Eu vou reproduzir também aqui o link do Ambiente de Leitura do Germano Romero. Essa é uma palestra, Itinerário Lírico de Campina Grande, publicada em plaquete, hoje rara. O Astier Basile tem essa plaquete lá na Rússia. O Astier
tomou conhecimento da existência do poeta Osip Mandelstam nessa minha palestra e foi para a Rússia, fez mestrado, é mestre lá na Rússia, e está fazendo doutorado em Moscou. E está para lançar um livro aí na Arribação, editora de Cajazeira, lá no sertão da Paraíba, né? Esta editora vai publicar o livro o mesmo nome do livro do Augusto dos Anjos, nome, que é o nome da cadeira que eu ocupo na Academia Paraibana de Letras, e o Astier está em pré-venda lá na Arribação. Né? Essa palestra eu fiz no Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários, NEL, no dia 11 de setembro de 1987, mas está atualíssima, graças ao Flávio Lira, ao Germano Romero, e a esse meu esforço aqui de divulgá-la. Né? Essa palestra foi feita no auditório da Associação Comercial de Campina Grande, numa sessão presidida pelo então prefeito de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima. Abro essa palestra com o poema A Cidade, do greco alexandrino Constantino Cavafis, traduzido por José Paulo Paes. Na ocasião, eu falei numa prostituta famosa lá de Campina Grande, Maria Garrafada, e o Ronaldo Cunha Lima, que estava na mesa, disse, a saudosa, mas... Aí lá do fundo do auditório, a voz poderosa de Chico Maria, que nós perdemos um dia desse, foi o melhor entrevistador que eu conheci na minha vida em televisão, dizendo, perdeu para você, filho ingrato. Ele lembrou aquela história famosa que o Sebastião Neri publicou, do Alckmin, não o Geraldo Alckmin, o Zé Maria Alckmin, que era ministro da Fazenda do Juscelino, que chega numa cidade de Minas e diz para um rapaz, escuta, não esqueça de dar um abraço no seu velho pai. Olha, deputado, infelizmente meu pai morreu. Morreu para você, filho ingrato. Não para mim, pois está vivo no meu coração. E o Chico diz assim, morreu para você, cliente ingrato. Porque eu dizia que Maria Garrafada foi responsável pela iniciação sexual de várias gerações em Campina Grande. Eu tenho, então, disponível para você ver o texto da metade da palestra no Carlos Romero, Ambiente de Leitura, está no texto aqui desse vídeo, né? E antes de eu terminar, eu quero mandar um abraço para o Sandro Ramos, meu fã desde os tempos da Rádio Jovem Pan, olha só, haja tempo, hein? Pois é. E vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!